Evangelho de João. Nós vamos seguir a partir da ressurreição de Lázaro, onde nós nos encontramos na semana passada, no texto de João 11. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 45 até o versículo 57. É o texto logo após a ressurreição de Lázaro. Antes da gente ler o texto, queria pedir para a gente ter mais um tempo de oração. Dois motivos. O primeiro motivo é, recentemente, há uma semana mais ou menos, um pastor de Moçambique entrou em contato através do site da igreja, com a igreja, para procurar algum tipo de conversa ou de auxílio no sentido de preparação de obreiros. Não estão pedindo oferta, eles estão pedindo que os obreiros das igrejas lá sejam capacitados. E o que eles estão vivendo é um milagre, pelo menos no relato. A gente não tem nenhuma visita lá, então a gente não conhece a situação em loco para aferir, mas isso me tocou muito. O nome do pastor é José Gordinho. Ele com mais 3 pastores começaram a plantar igrejas lá em Moçambique, na região mais central, e eles plantaram 14 igrejas, e o número total de membros nas 14 igrejas é 1.500 membros que eles têm agora. E ele falou que os 4 pastores, eles têm formação, mas os membros e os líderes e as outras plantações não têm formação espiritual, preparo para a liderança. E eu queria pedir que você estivesse orando por isso. Isso me tocou muito. E tem sido assim, muito impactante. Ontem à noite, ele estava lendo um WhatsApp que ele passou para o pastor Daniel, e mostrando umas fotos. Eles avançaram ontem para uma região onde eles já plantaram a igreja, e ele falou que o carro vai até uma certa altura, e de lá eles vão a pé, entrando pela mata. Então eles entram pela mata 15 quilômetros, em meio a animais ferozes. E eu fiquei pensando, Senhor, dá graça e misericórdia. Essa é uma das coisas que Deus tem muito mexido comigo, é capacitação e preparação de obreiros, de liderança espiritual, para servir a Deus nas igrejas. E que Deus tenha misericórdia disso, porque como eles estão precisando. Então eu queria pedir para você orar por isso. O segundo motivo de oração é pelo sertão, nosso sertão nordestino. Acho que não é novidade para ninguém o amor que eu nutro pelo sertão, pelo nosso sertão. Nós temos uma parceria que tem sido muito abençoada com o pastor Rogério, lá na Igreja Presbiteriana de Serra Talhada, e temos várias plantações de igreja com Rogério. Nós, pelo menos 4 campos de Rogério, nós participamos com manutenção, com sustento financeiro, para que haja igreja no sertão, mas também, como conselho e equipe pastoral, nós temos feito um curso lá, um curso justamente de preparação de obreiros leigos, que são capacitados a nível de bacharelado em teologia, para estarem servindo a Deus nos campos. Para você que nunca foi no sertão, talvez você não entenda o que eu estou falando, porque fica um assunto parece meio abstrato. Mas para quem foi no sertão,
queria que você pensasse nos vilarejos do sertão, nos povoados do sertão, em áreas que são as chamadas menos evangelizadas do Brasil. A semelhança do que acontece em algumas aldeias no Amazonas, algumas tribos no Amazonas. Existem povoados no sertão que são aqueles menos alcançados. E a gente tem tido o privilégio de servir, de capacitar obreiros que estão justamente nesses campos. Estão plantando igreja em campos assim, onde são os menos evangelizados do mundo. E eu queria que você orasse por esses irmãos que estão lá. Eles são sertanejos, são homens e mulheres adaptados, eles conhecem a região, eles são de lá, eles moram lá por paixão, e agora, eles, pela graça de Deus, né, o Senhor tem se servido de usar a Igreja Presbiteriana das Graças, usar a equipe pastoral dessa igreja, para capacitar esses obreiros lá. Já falei aqui na igreja que no começo de outubro nós formamos a primeira turma de obreiros, num curso a nível de bacharelado em teologia. Para você entender isso, é como se eles tivessem feito o Seminário Presbiteriano do Norte. Eles fizeram um seminário lá no sertão, sem precisar sair do sertão, sem precisar abandonar o campo para estar aqui em Recife. E agora a gente começou uma nova turma. E essa nova turma tem 41 alunos. E esses alunos, esses obreiros, alguns são presbiterianos, outros são assembleianos, outros são de igreja congregacional, outros são da igreja batista, batista missionária, outros são pentecostais. Ou seja, a gente tem ali um grupo de pessoas que estão dispostas a crescer na palavra e no conhecimento do Senhor, de diversos tipos de evangelho. E tem sido uma experiência assim, muito marcante para a minha vida. Eu tenho estado muito cansado fisicamente, e quando eu vou para o sertão, é claro, a viagem é cansativa, é bem cansativa, mas eu me reanimo tanto, porque tem sido sempre um tempo tão abençoador com aqueles irmãos. Eu queria pedir para você orar por esses campos que Deus tem usado tanta gente para abençoar, para fortalecer, para ser despertado pelo Senhor. Vamos orar? Por favor, interceda. Aproveita, lembra para interceder pelo conselho da igreja, por nós pastores daqui da igreja, para que o Senhor nos dê capacidade, nos dê entendimento, dê uma percepção cada vez mais clara da vontade, do reino dEle, do caminho dEle para nós. Por favor, Senhor, ouça essa oração que foi feita aqui por cada um dos meus irmãos, e peço ao Senhor recursos, peço ao Senhor provisão, peço ao Senhor recursos humanos para todos esses desafios que o Senhor tem lançado diante de nós. Eu peço ao Senhor recursos financeiros para todos esses desafios que o Senhor tem lançado. Por favor, Senhor Deus, capacita essa igreja, a começar por mim como pastor dessa igreja. Capacita, Senhor Deus, todos nós, a sermos atentos aos sinais, às evidências, aos caminhos que o Senhor nos tem chamado para seguir. Tenha misericórdia de nós, somos pecadores e somos facilmente iludidos. Por isso, livra-nos, Senhor Deus,
do engano, do sofisma, da ilusão, que sejamos persuadidos pelo Senhor, Pai, para a glória do seu nome, eu te peço, no nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmãos. Vamos lá, João capítulo 11, a partir do versículo 45, João 11, a partir do versículo 45, até o versículo 57, final desse capítulo 11, tá bom? Diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, vou fazer aqui um apêndice, claro. O que é que Jesus tinha feito? Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E aquilo foi um feito, assim, que se tornou notícia geral. Então, muitos, vendo, creram. É isso que está dizendo o texto. Vendo, creram em Jesus. Calvino comenta dizendo que esse crer aqui, ele tem um duplo sentido. O primeiro sentido quer dizer que abriu-se a porta para esse pessoal agora começar a entender o Evangelho. Então não quer dizer ainda que eles estavam salvos. Mas existe um outro sentido também, essa palavra crer aqui, no sentido de uma confirmação. Ou seja, alguns que já vinham caminhando com Jesus e começando a entender o que Deus estava fazendo aqui na terra, eles finalmente creram. E assim, esse creram também é para a salvação. Então, em alguns casos, aqui alguns começaram finalmente a dizer: rapaz, tem uma coisa diferente, eu preciso ouvir melhor esse homem. E outros começaram a dizer: verdadeiramente este aqui é o Filho de Deus. Versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ele permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa. Foram para se purificar. Lá eles procuravam Jesus e estavam eles no templo e diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez, por a gente poder compartilhar a Tua palavra, abrir o texto, ouvir a Tua voz, discernir o nosso coração, o nosso caminho. Que coisa maravilhosa, Deus. Louvado seja o Teu nome. Peço a Sua unção sobre o Teu povo. Como ouvirão, como entenderão, se o Teu Espírito não nos abrir o entendimento? Senhor, será palavras ao ar. Mas me capacita, Deus, porque eu posso falar muita coisa, mas sem unção nada vai ter proveito. Então, por favor, unja os meus lábios, unja o meu coração. Fale, Senhor, com as Tuas ovelhas por meu intermédio, conforme o Senhor quiser. E isso eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok. O que está acontecendo? Vou fazer um panorama antes da gente entrar
praticamente no texto. O que está acontecendo é que Jesus estava vivendo aquele momento como se fosse uma gangorra. Ele começou a ter um ápice por causa dos milagres. Multidões começaram a seguir Jesus. Era um número sem fim de pessoas. Ele estava lá em cima, quando ele começou a trazer um discurso muito duro. Era um discurso que a multidão não gostou. Ele falou para a multidão que eles eram filhos do diabo e que eles precisavam se converter. Falou que eles eram incrédulos, que eles matavam os profetas, matavam os enviados de Deus. E essa palavra dura fez com que muita gente começasse a sair de perto de Jesus. Então aquilo que tinha sido um ápice, no sentido do numerário, começou a decair. E ele começou a perder gente. E o texto de João 6 diz que ficaram só os discípulos. A partir daquele tempo, especialmente os fariseus e os sacerdotes, eles começaram a engendrar processos para matar Jesus. Jesus passou a ser malquisto. E os fariseus, as lideranças religiosas, aproveitaram que Jesus agora estava em baixa. Eles começaram a fomentar no meio do povo essa sedição contra Jesus. Só que Jesus continuava sendo Jesus, ou seja, ele não mudou em nada. Aquele que estava fazendo milagre, continuava fazendo milagre. Aquele que tinha palavra dura, continuava tendo palavra dura. Ou seja, a doçura e o juízo estavam presentes na mesma pessoa, no mesmo tamanho. O que acontece é que ele começa de novo a chamar a multidão à sua presença. Ele cura um cego de nascença. Isso é um negócio nunca se viu, nunca se tinha notícia disso. E de repente agora, como é que se lida com isso? E os fariseus, os saduceus, os religiosos ficaram em polvorosa falando assim: não é possível, agora ele está de novo juntando gente a favor dele. Como é que a gente faz? Como é que a gente trata isso? E aí a gente chega em João 11. João 11 é um capítulo tremendo, porque o que acontece aqui é um amigo de Jesus que precisava de uma intervenção miraculosa de Deus para não morrer. Jesus não chega a tempo, ele morre, fica 4 dias enterrado. Jesus vai e manda ele sair daquele túmulo, e ele sai vivo. E quando sai, aquele negócio se espalha como se fosse alguém que ateou fogo em palha seca. Aquele negócio pega fogo, todo mundo começa a ouvir falar: olha, aquele que curou o cego de nascença, agora acabou de ressuscitar um morto. E era morto mesmo, porque todo mundo sentia o cheiro, todo mundo tinha visto ele lá dentro do sepulcro. Era de verdade, não foi um fake não. Então agora está de novo, aquele povo. Mas só, o texto faz questão de dizer para nós, versículo 46, que o que acontece é que também tinha, no meio desse povo, aqueles que estavam lá com o objetivo de denunciar Jesus para as lideranças, para os fariseus e para os sacerdotes. O versículo 46 diz isso. Eles contaram. O versículo 47, aqui até o versículo 51, né, versículo 52, por ali, o que a gente vê é uma reunião do Sinédrio. Aqui eu preciso dizer para você que Nicodemos, aquele fariseuzão que compareceu diante de Jesus, pedindo informação sobre como ele podia seguir o reino, seguir Deus, e Jesus diz: importa-vos nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele Nicodemos está aqui, ele faz parte disso. O José de Arimateia, aquele outro fariseu, que depois cede o túmulo para Jesus, que seguia de perto Jesus para ouvir os ensinamentos, encantado no coração a respeito do que Jesus dizia, está aqui. Esses fariseus estão vivendo, estou falando especialmente esses principais aqui, como Nicodemos, José de Arimateia, eles estão vivendo uma crise, porque eles ouvem e veem coisas que eles jamais esperavam. Por outro lado,
Eles fazem parte de uma elite que está se sentindo ameaçada com a crescente de Jesus. O que é que eles vão fazer? Eles estão em cima do muro. O Nicodemos, o José de Arimateia, mais precisamente esses dois, estão em cima do muro. Eles poderiam finalmente dizer: nós cremos em Jesus. Nós anunciamos Ele diante de vocês e podemos ser até sentenciados, expurgados ou mortos. Pouco importa, nós cremos. Mas eles não fizeram isso. Eles estão no meio dessa reunião. O que é que acontece nessa reunião? Versículo 47, eles recebem a notícia, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? Ou seja, a gente não está conseguindo resolver nada. Ele continua, não só solto, mas ele continua arrebanhando, o negócio cresce. É como se ele estivesse dizendo: isso é uma praga, não tem jeito. Isso é tão importante para a gente entender, irmãos, as dimensões do Evangelho. Quando se fala, por exemplo, de religião, de religiosos, às vezes se fala da dureza da lei, do rigor, quando se disciplina uma pessoa. Muitas vezes a gente não está entendendo o Evangelho direito. Quando Jesus era contrário aos fariseus e aos religiosos, ele não era contrário ao poder que eles tinham de pastorear o povo e de disciplinar o povo. Jesus nunca foi contrário a isso, tanto que ele diz que o exemplo que os fariseus tinham de comportamento deveria ser seguido. E ele diz que a justiça dos fariseus precisava ser ainda maior. Ele diz: se a vossa justiça, vós que sois discípulos, não exceder em muito a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ou seja, quando a gente hoje modernamente se fala dos religiosos, se fala da religião, depreciando, muitas vezes a gente não está entendendo as dimensões do Evangelho. Jesus nunca foi contra esse poder da religião para pastorear o povo e conduzir o povo a uma ética e a uma moral mais elevada. O que Jesus era contra era quando se usava o poder espiritual para se tirar benesses, especialmente benesses de poder político e de poder social monetário. Ou seja, uma coisa é alguém ter autoridade espiritual sobre o rebanho. Outra coisa é alguém usar essa autoridade espiritual para enriquecimento ilícito, ou para favorecimento político, ou para adquirir algum status social. Quando se usa o poder religioso para um benefício próprio dessa monta, Jesus será contra. E como ele é contra? Mas ele não é só contra os religiosos oficiais, mas ele também é contra os falsos mestres, que não sendo religiosos oficiais, usam o mesmo expediente para poder se beneficiar, usam falsos discursos e muitas vezes nem usam a Bíblia para adquirir essa proeminência diante do povo e muitas vezes adquirir favores pessoais, enriquecimento e patrimônio. O que os fariseus temiam não era que Jesus salvasse a pátria, não era que Jesus abençoasse o povo. O que eles temiam era a perda de patrimônio, perda de status social. O motivo deles terem inveja e deles terem alguma coisa contra Jesus é que Jesus se revelava um verdadeiro problema para eles, porque Jesus denunciava as motivações espúrias que estavam dentro do coração dessa classe religiosa. Então vamos dizer assim, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, sempre trará um pastoreio para a multidão. A bênção de Deus, os milagres de Deus, a provisão de Deus, o sustento de Deus, aquilo que nos é tão caro e que revelam tanto para nós do amor de Deus,
todas essas coisas são usadas por Deus para nos abençoar, a fim de que vivamos na reta justiça, ou seja, que tenhamos ética e moral elevada, o nosso comportamento seja digno do Senhor Jesus. Jesus, portanto, no seu amor, no seu benefício, na sua graça, Ele não isenta a justiça, Ele não isenta o cuidado com a prática correta. Mas, sobretudo, o que Ele observa é o que está dentro do coração. O que eles estavam no coração era: o que é que vamos fazer com esse homem? Agora o motivo começa a ser revelado. Veja aí, por favor, o versículo 48. Diz assim: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Veja, todos vão em direção a ele. Nossa preocupação é que a gente vai perder o apoio popular. Todos crerão nele. E aí ele continua: depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. O texto fala para nós que naqueles dias, versículo 51, ora, ele não disse em si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, o texto fala para nós, tanto no versículo 48 como no versículo 51, que a preocupação que eles tinham era com o status e não com o pastoreio do povo. Veja o que eles dizem. Eles dizem: o povo vai começar a descambar para ele, e aí os romanos tomarão não só o nosso lugar, mas os romanos também tomarão toda a nação. O que não está claro para nós, mas é óbvio que está para o contexto daqueles que viveram naquela época, é que o sumo sacerdote, que deveria ser um recurso, um dom divino para ser usado durante a vida toda de um homem, ou seja, vamos supor que Deus me chamasse para ser sumo sacerdote, me ungisse sumo sacerdote, então eu seria sumo sacerdote desde o momento da unção até a minha morte. Esse era um ofício até a morte. Mas o sumo sacerdote, naquela época, tinha se tornado um patrimônio romano e se adquiria através de dinheiro. Alguém que quisesse ser o sumo sacerdote, pagava a Roma, e Roma indicava para ser esse o oficial, o sumo sacerdote. Ou seja, o que estava acontecendo é que o status religioso desses que estavam à frente do rebanho, o status deles tinha sido condicionado à política, e tinha sido condicionado a favorecimento de recurso financeiro. A gente lê o texto, mas a gente não percebe, porque às vezes a gente não sabe os detalhes da política por fora que estava condicionando aquele comportamento. Eles não estavam preocupados que o povo cresça em Jesus para a salvação. Para eles isso tanto faz. O problema é que se o povo começasse a debandar em direção a Jesus, Roma olharia para Jesus, e talvez Roma quisesse instituir Jesus o novo sumo sacerdote. Ou então Roma podia olhar para Jesus e dizer: ele quer ser rei. Talvez ele coloque Jesus no lugar lá de Herodes. Por quê? Porque a multidão toda já está em direção a Jesus, e o discurso de Jesus não era um discurso revolucionário. Jesus não estava chamando a nação para se rebelar contra Roma. Então aquele grupo religioso que se favorecia da religião para enriquecimento e se favorecia para status, aquele grupo começou a se sentir ameaçado. Eles falaram assim: se Roma olhar para Jesus e Roma começar a perceber que Jesus tem um povo na sua mão, Roma vai tratar direto com Jesus, e a gente vai ficar fora. A gente vai perder a mamata, a gente vai perder a benesse. É isso que está nesse texto, irmão. Eles estão preocupados em matar Jesus, porque eles iriam perder o dinheiro. Não tinha nada a ver com o povo, mas tinha a ver com aquilo que regia o coração deles. Isso aqui é uma advertência seríssima para mim. Antes de ser para qualquer pastor, isso é uma advertência para mim. Mas também será para qualquer outro pastor e líder. Quando Deus nos coloca na posição de regente do povo, Ele não nos coloca nessa posição espiritual
a fim de tirarmos proveitos de favores, enriquecimento e mesmo de algum tipo de privilégio. É por isso que Jesus faz questão de colocar líderes como sendo servos. Se Deus me coloca para ser líder espiritual dessa comunidade chamada Igreja Presbiteriana das Graças, Deus em primeiro lugar me chamou para ser o servo, mais servo de todos. E só tem um poder espiritual, só tem autoridade espiritual sobre você, enquanto eu não tiver esse tipo de favorecimento. E não usar esse tipo de favorecimento. Eu tenho dito isso de uma outra forma, falando sempre com os meus pastores, os que estão comigo nessa caminhada mais próxima, e aqueles a quem o Senhor tem me dado, vez por outra, para aconselhar e para conversar. Eu tenho dito sempre, o pastor precisa ser menor do que a igreja. O pastor não deve ser maior do que a igreja. Ele não deve ser mais importante do que a igreja. Quando um pastor, por exemplo, como eu, tem que conversar com o presidente da república, ou tem que conversar com o governador do estado, ou com o prefeito da cidade, ou com algum vereador, deputado, não pode ter rabo preso. Tem que conversar na autoridade da palavra, tem que ter poder espiritual para poder ser, muitas vezes, a consciência do estado, para trazer luz através da palavra contra os descaminhos que muitas vezes o poder do estado tem. Outra coisa, irmãos, eu tenho orado, por exemplo, Senhor, se tu quiseres, manda gente para essa igreja, gente que tenha poder financeiro para alguns dos projetos que estão no meu coração. Eu penso, por exemplo, será que Deus não quer que a gente aqui nesse bairro tenha uma escola? Eu fico pensando sempre nisso, uma escola que fosse uma escola de música, uma escola de profissionalizante, uma escola que estivesse preparando pessoas para o Enem, para o vestibular, preparando gente que não tem recursos e gente com recursos, onde a gente pudesse unir pessoas para um crescimento, para produzir uma nova sociedade. Será que a gente quer possível isso? Eu fico pensando, será que a gente não poderia ter, talvez como um patrimônio, uma escola que a gente educasse crianças desde cedo, numa visão e numa cosmovisão bíblica direcionada a Deus? Mas quando eu falo essas coisas, eu tenho muito medo, porque onde entra dinheiro, muitas vezes o nosso coração pende, não só para a arrogância, mas também para o conforto. E Deus, quando coloca um pastor numa igreja, ou quando coloca o pastor em qualquer lugar, não é para ele ter conforto. Conquanto ele pode ser muitas vezes abençoado com uma coisa ou outra, pelo próprio Deus. Mas não é para ele ter conforto, é para ele servir. Por isso, é muito complicada essa relação entre poder espiritual e os poderes desse mundo. E os poderes desse mundo são esses. São os poderes políticos, os poderes de influência e os poderes monetários. Esses poderes do mundo não devem fazer em nenhum momento a cabeça da liderança espiritual de uma igreja. Por isso eu peço a você que ore por mim. E vou lhes dizer uma coisa, irmãos, não foi falta até hoje, não foi falta de oportunidades, de tentações, de coisas que chegaram à mão, chegaram ao colo, para esse tipo de favorecimento. Mas é um caminho que se escolhe. Esse é um caminho que certamente será mais difícil, mas se escolhe. Ou eu terei autoridade espiritual sobre o rebanho, ou então minha autoridade será uma autoridade humana, a partir de negociatas. Deus me livre de ter esse tipo de autoridade sobre o povo de Deus. Eu quero ter a autoridade do Espírito, poder espiritual, vindo de Deus, para governar, disciplinar, abençoar, quem quer que seja que Deus coloque para estar no meu rebanho. Por isso eu peço que você ore por mim. Mas essa palavra é palavra para qualquer pastor, de qualquer tamanho. Um pastor que seja grande, um pastor que seja pequeno, pastor de uma comunidade local que tem 20 membros, 15 membros, um pastor de uma comunidade lá, como eu falei, em Moçambique.
ou um pastor que seja lá no sertão, numa comunidade de gente muito pobre, mas também um pastor de uma igreja que seja riquíssima, ou de uma igreja, mega igreja, como a gente tem, por exemplo, a Batista da Lagoinha no Brasil, com 72 mil membros. Pouco importa o tamanho da igreja ou o tamanho do pastor, seja ele grande, seja ele pequeno, isso vale para a mesma conta. Que Deus tenha misericórdia, porque a religião e o poder religioso, eles sempre andam muito próximos desses outros poderes que continuamente assediam e tentam para que a gente ceda e a gente caminhe por eles. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Em cima desse poder, ou seja, esse poder religioso que eles tinham, aliado a esse poder romano, agora eles estão se sentindo ameaçados. Eu acho que você entendeu isso. Então eles usam um argumento falseado para poder implementar o seu projeto. Eles falam, a própria nação será conduzida por Roma. Isso aqui é claro que é um sofisma. Ou seja, uma coisa que parece verdade, mas na verdade é uma mentira. Porque veja só, irmãos, a Judéia já estava debaixo do domínio romano. A Judéia não tinha soberania nacional. E eles estão falando assim, eles vão terminar, Roma vai terminar tomando conta de tudo. Ela já tomava conta de tudo. O que Roma fazia era uma concessão, abria essa concessão a fim de que não houvesse insurgência, ou seja, que o povo não começasse a se rebelar contra Roma. Era uma concessão, mas o poder estava na mão de Roma. Tanto é que Pôncio Pilatos ia e falava com o rei da Judéia no mesmo nível, ou melhor, de cima para baixo, porque ele tinha autoridade sobre toda aquela província. E ele era a voz de Roma. Veja só como é complicado isso. Eles estão usando um artifício. Eles estão dizendo, se a gente deixa esse tal de Jesus começar a crescer, Roma vai começar a não nos considerar mais com poder nenhum e vai terminar Roma dominando tudo. A preocupação, ela parece legítima. E, de fato, o cuidado com o povo aqui parece estar bem claro. Nós estamos cuidando da nação, nós estamos cuidando do povo, nós queremos o melhor para o povo. Você percebe, irmãos? Será que vocês percebem o quanto isso é subliminar? Quanto isso é uma questão que muitas vezes a motivação do coração é uma, mas o discurso para legitimar, o discurso público para legitimar a motivação do coração é outro. Hipocrisia. Por isso Jesus chamava os fariseus e os religiosos de hipócritas. Eles tinham apego ao poder, eles tinham apego ao dinheiro, eles queriam usar o status sempre para um favorecimento pessoal, mas quando eles falavam o discurso, eles usavam a Bíblia e eles muitas vezes usavam o poder político para persuadir. O que eles queriam era só para si mesmo. Versículo 49, Caifás, ou seja, esse que é o sumo sacerdote, porém, um dentre eles, o sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis. Ele está fazendo uma profecia, mas ele é que não sabe que está fazendo uma profecia. Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém a vocês, não a mim, que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Quando ele fala isso, ele está falando no sentido político. O sentido que ele fala é político, mas na verdade o Espírito Santo está usando ele com o poder religioso que ele tem, porque ele não perdeu o poder religioso, mas está usando o poder religioso que ele tem para falar uma profecia espiritual. Qual é a profecia espiritual? É que de fato um só homem morreria para que toda a nação, os judeus, não se perdessem. Estava falando de salvação, mas para ele estava falando de uma questão política. Então a gente vê o versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Isso foi uma profecia. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, os filhos de Deus,
que andam dispersos. Aqui eu quero fazer uma aplicação que para mim talvez, fora a aplicação pessoal como pastor, que já lhes falei, que Deus fala tão fortemente ao meu coração, agora a aplicação é para todo o povo, é para todos nós. Ele fala que Jesus foi morto para reunir em um só corpo os dispersos, não só aquela nação, mas também os dispersos. Eu queria chamar você nessa direção. Quantas pessoas que você conhece que estão dispersas? E vou dizer mais, o número do IBGE declara para nós que o grupo que hoje mais cresce na nação brasileira são o grupo dos que são chamados desigrejados. São as pessoas que fazem parte do rol de membro de alguma igreja, ou algum dia eles professaram a fé publicamente, foram batizados, mas por razões religiosas, eles abandonaram a igreja. Justamente por essas razões, ou seja, porque não aceita que a igreja tenha poder sobre si. E a igreja tem poder sobre os membros. E esse grupo são dispersos. São pessoas que dizem assim, eu não aceito quando alguém vem e me disciplina. Eu não aceito que alguém venha e diga para mim que eu estou errado. O caminho é do jeito que eu quero, é do jeito que eu acho e pronto. Eu não aceito. Quando a igreja está pregando a Bíblia, e quando a liderança da igreja está submissa à palavra, o que nós prometemos diante de Deus, quando nos tornamos membros, é que nós agora estamos submissos àquela liderança, por causa da palavra, e por causa da autoridade espiritual que essa liderança adquiriu. Os dispersos precisam ser trazidos. A missão na igreja brasileira é alcançar não só os descrentes, mas alcançar esses que, entre aspas, já se converteram, mas estão dispersos. O filho pródigo, o cara que já esteve no nosso meio, o cara que já foi do nosso meio, mas resolveu pular fora. Está na hora da gente chamar ele de volta. E não diz para ele assim, vai para qualquer igreja não, porque tem muita igreja cuja liderança já está perdida, tanto quanto esse Caifás aqui. Chama ele para uma igreja que seja de gente crente, chama ele para uma igreja que o pastor prega a palavra. E se pode ser aqui, chama ele para aqui. Mas se tem uma outra igreja lá pertinho da casa dele, que ele pode e ouve a palavra lá, que seja lá. O intuito não é necessariamente que a gente tenha mais membros na igreja das graças, mas que o reino de Deus cresça e que os dispersos sejam trazidos de volta para o redil, para o pastoreio, para a comunidade, para o corpo de Cristo. Vamos trazer, irmãos? Esse também foi fraquinho. Muito. Vamos trazer, irmãos? Amém? Amém? Vamos chamar esse povo. Chama esse povo para o grupo pequeno. Irmão, eu sei que você não gosta de igreja, eu sei que você teve uma situação X, Y com a igreja. Vamos lá para o grupo pequeno. Vamos voltar a ouvir a palavra. Vamos estudar de novo a Bíblia. Deixa ele ouvir de novo a voz do Supremo Pastor, deixa ele ouvir de novo a voz de Deus, a voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano, foi o que lemos hoje pela manhã. Deixa de novo ele ouvir a voz do Supremo Pastor, deixa de novo ele ser conduzido em direção aos pastos verdes, às águas tranquilas, a fim de que ele refrigere a alma. Traz de volta, irmão, chama. Gente que está perdido. Olha, quantidade de pessoas que a gente encontra que fala assim, não, eu sou da igreja tal, mas estou frequentando a igreja Y. Como assim? Por que você não está na sua igreja? Eu vou falar agora aqui, falando na Vera, assim, direto. Você está aqui, irmão, e você é de outra igreja, o que é que você está fazendo aqui? Por outro lado, se você tem gente que está aqui não sei quantos anos, ou não sei quantos meses, e não se torna membro, o que foi que aconteceu? Porque você continua nesse estado de rebeldia. Se torne membro, debaixo de uma liderança espiritual. Se você considera que aqui é o seu lugar, então no nome de Jesus me chame para o seu pastor e se torne membro dessa igreja. O que a gente não pode é deixar que esse universo disperso ache que está bom. Porque não estão. Eles não estão com saúde, eles não estão bem. E eu sei que o estado geral de muitas igrejas é super complicado.
Quando alguém diz, olha, eu estou indo para a igreja tal, eu só não faço assim um sinal da cruz porque eu não sou católico. Mas eu falo, meu Deus, o que é que está acontecendo? A pessoa está indo para um lugar que ele acha que é igreja, mas não é. Não vá não. Quanta gente precisando da palavra, precisando de pastoreio, precisando ouvir a voz de Deus. Traz de volta. Então diz, não somente pela nação, mas também para os filhos de Deus que andam dispersos. Versículo 53. Desde aquele dia, aquele sinédrio, aquela reunião, tomou uma decisão: vamos matar Jesus. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. Ou seja, Jesus soube. Claramente ele soube que agora havia uma sentença de morte para ele. Então ele ia, para a região do deserto, até que ele ficou na cidade de Efraim, ficou ali com os seus discípulos. Era meio difícil esconder Jesus, só por obra do próprio Espírito Santo é que ele poderia ter essa cobertura. Versículo 55, estava próxima a Páscoa dos judeus. Ou seja, esse é o momento. E tem um duplo sentido que eu estou falando. Tem um sentido que esse é o momento, porque os religiosos pensavam, ele não vai deixar de vir para o templo durante o período da Páscoa. Esse é o momento, vamos montar armadilha para pegá-lo justamente quando ele vier para o templo. Mas por outro lado, existe um sentido espiritual. Esse é o momento. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é quem paga e é sacrificado a fim de que tenhamos vida. Esse é o momento. Então eles já estão orquestrando tudo. Versículo 55 diz, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região, a região de Efraim, subiram para Jerusalém para se purificarem. Eu acho isso tão lindo. Eu tenho uma pequena aplicação. Naquele tempo, por causa da lei, eles quando iam para o templo sacrificar, prestar a Páscoa, ou mesmo para um sacrifício pelos pecados pessoais, eles sempre faziam um rito da purificação. Em outras palavras, quando eles iam para a presença de Deus, eles se preparavam espiritualmente para estar na presença de Deus. E eu fico pensando, irmãos, como nós muitas vezes somos tão relapsos. Nós não nos preparamos para o domingo, nós não nos preparamos para o culto, nós não buscamos a Deus dizendo, Senhor, eu te quero, eu te desejo. O domingo a gente acorda, com a remela no olho a gente vem, não é? Vem com a cabeça ainda pensando sei lá em quê. Muitas vezes a gente no sábado extrapola o horário, e não extrapola porque tenha, sei lá, uma necessidade, ou porque estava com uma galera boa, e aquele foi um tempo de crescimento espiritual, mas extrapola porque estava assistindo filme, Netflix, extrapola porque estava jogando videogame. Como assim? Preparar o coração para estar na presença do Senhor junto com o povo. A Bíblia fala que o louvor do povo é como se fosse a cama onde Deus se deita, é o altar onde Deus se apresenta, o ajuntamento solene é onde Deus se apresenta. Você crê que Deus está aqui, irmão? Sim ou não? Então por que não viemos buscar a Deus? Por que não nos preparamos para isso? Nós precisamos nos preparar. Versículo 56, lá procuravam Jesus, e estando ele no templo, diziam uns aos outros, que vos parece? Não virá ele à festa? Estão investigando. Versículo 57, ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que se alguém soubesse onde ele estava, então precisava denunciá-lo, a fim de que ele fosse preso para ser morto, obviamente. Agora Jesus está vivendo isso, próximo da Páscoa, seus últimos dias, ele está como um fugitivo da polícia. Que vergonha, que ultraje. O dono do universo, o Senhor da criação, aquele que com a sua palavra quebra os cedros, está como um fugitivo da polícia, por causa do amor que ele tem por você. Que vergonha, que ultraje, mas que glória e que grande amor, ele nos ama tanto. Aleluia, amém, amém. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Eu vou orar, vou impetrar a bênção. A gente vai cantar o tríplice amém.
Depois que a gente cantar o tríplice amém, a gente já pode ir para as nossas salas. O louvor vai cantar uma última música depois do tríplice amém, mas você já pode ir saindo se você quiser, tá bom? Obrigado, Deus, pela tua palavra tão rica, tão poderosa. Obrigado porque o Senhor mostra para nós quem somos. Me perdoa, Senhor Deus, quando desejo, aspiro, quando me sinto tentado a ter outros poderes que não o poder e a autoridade do Espírito, Senhor. Me perdoa como líder. Mas, Pai, põe a tua mão sobre muitos líderes nesse Brasil que se perderam. Traze-os de volta, Pai. Resgata-os dessa dispersão, ó Deus. Abençoa-os, ó Pai. Restaura eles. Converte aqueles que não são convertidos. Arranca-os dessa perdição, Senhor. Faz-os desfrutar de novo o poder do Evangelho, o poder do Espírito dentro deles, Pai. Senhor, abençoa o teu povo que aqui congrega. Dá que a gente vá buscar os dispersos. Levanta esse povo, Senhor Deus, com autoridade, com fome de Ti, fome da palavra. Levanta o Teu povo para ir buscar aqueles que são Teus e ainda não chegaram ou estão dispersos. Chama-os para junto, Pai. Senhor Deus, ajuda-nos a Te buscar em espírito e em verdade, a prepararmos o nosso coração para nos encontrarmos contigo. Ajuda-nos, livra-nos do mal. Guarda os nossos pés da queda e nos abençoa no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos chamar para si. Aleluia. Amém.